inclusive dos animais. E isso vai ser uma espécie de apontamento, um memorial perpétuo da própria libertação que ele havia demonstrado ali para o povo. A instrução aqui é muito interessante, porque ela é imediatamente após a libertação ocorrer. E essa libertação ocorreu com Deus literalmente matando os primogênitos do Egito. E aí Deus vai requerer que os primogênitos que foram salvos, foram resgatados, que não morreram naquela pena, né, naquele movimento, sejam de fato trazidos para si, né? Eram para ser seus, né? Eram para ser seu, né? Eles deveriam então ser apartados, separados, porque eles vão ser consagrados ao Senhor, né? E é muito interessante que Deus vai solicitar isso como um fechamento do movimento de salvação. Veja lá no verso 11 desse mesmo capítulo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou aos teus pais, quando te houver dado, né, toda essa situação acontecer, você então vai apartar para o Senhor todo o primogênito. Todos os que forem machos serão separados do Senhor. Aí ele vai dar algumas regras, mostrando que era possível o resgate. Tem a ver também com o próprio ser humano, que era para ser ofertado, mas ele podia ser resgatado. E aqui há um sentido muito interessante nisso, que a gente vai falar em outro momento, no sentido de a oferta do serviço e não a oferta de holocausto. Mas tudo tem a ver com um processo de lição, de ensino, de formar no povo uma consciência do que estava acontecendo. O ritual era menos importante do que a história por trás do ritual. Veja o verso 14. Quando teu filho, lá na frente, amanhã, te perguntar o que aconteceu, por que está fazendo isso, porque os primogênitos são dedicados ao Senhor, você vai responder para ele que isso tem a ver com a libertação, com a formação do povo, quando Deus interveio e os resgatou, e nos resgatou, né, no caso, da mão do faraó, do Egito. E isso tudo apontava para aquela Páscoa, para aquela celebração anual, para a libertação de Deus a partir da substituição, né? O cordeiro morreu no lugar dos primogênitos. Agora, então, para que isso fosse uma marca, fosse um instrumento de lembrança, uma memorização, um memorial do que Deus faz, eles, então, são instruídos a guardarem, né, ou a separarem os primogênitos. Você vai para o verso 15, você percebe que Deus endureceu, Deus dizendo isso para que se fosse contado para as próximas gerações. Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não nos deixasse ir, mas o Senhor matou os primogênitos na terra do Egito, né? E desde então, o primogênito do homem até o primogênito dos animais, por isso, devem ser sacrificados, né? Todos os primogênitos requer o Senhor para si, como uma demonstração clara do que ele fez. Ou seja, para sempre, a marca desse povo vai ser a libertação que Deus fez com a mão poderosa ali no Egito. Isso vai ser desdobrado não só na Páscoa, uma vez por ano que ela é repetida, mas em todos os sacrifícios, em todas as estruturas da religiosidade dos hebreus. Isso vai ser, de alguma maneira, apontado. Se vocês lembrarem, a gente vai falar isso mais para frente, mas como a gente tem estudado sistematicamente os 10 mandamentos, a primeira razão pela qual Deus diz, requerer, né, o cumprimento dos 10 mandamentos é exatamente: eu os livrei do Egito. E a libertação do Egito tem a ver com o sacrifício do cordeiro. Isso tudo amarra toda essa situação, obviamente, lá no Cristo. Nós já falamos sobre isso, e a gente percebe mais uma vez que todos os eventos do Velho Testamento tão diretamente apontam para Cristo. Teologicamente, a consagração dos primogênitos vai apontar a dedicação total do povo. Os primogênitos eram aqueles que recebiam herança, eram aqueles que davam continuidade nos nomes, né?
todas as questões próprias ali da sociedade patriarcal estavam ligadas diretamente ao primogênito. Então, de certa maneira, Deus está dizendo assim, as gerações seguintes, os próximos, o povo que vai ser estabelecido, o povo que vai ser mantido, tem a ver diretamente comigo, que os seus filhos serão meus, vocês são minha propriedade exclusiva. Isso é tão interessante que, dando um salto, se você vai lá no capítulo 19 de Êxodo, só para você observar isso, você vai ver claramente Deus dizendo, né, olha, se vocês diligentemente ouvirem minha voz, se vocês mantiverem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todas as nações, entre todos os povos. Se vocês seguirem o que eu estou orientando, se vocês fizerem o que eu estou mandando, se vocês se aprontarem segundo as minhas predições, os meus mandamentos, vocês serão o meu reino particular, o meu povo. Isso está associado à libertação, que aqui é tipificada geração por geração na entrega dos primogênitos para Deus. Seja dos animais, seja dos homens, né? De forma que a mensagem central do livro de Êxodo não é mera libertação, mas literalmente redenção. E redenção tão somente pelo sangue, porque esses primogênitos eram para serem sacrificados. Os seres humanos vão ter uma forma específica de resgatar, mas tudo tem a ver com o sacrifício que nos lembra lá da Páscoa, que claramente, como nós vimos anteriormente, está associado diretamente ao sacrifício de Jesus, ao sangue remidor de Jesus, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é tipificado para a gente hoje como cristão, na ceia do Senhor. Então, quando a gente volta lá no verso 13 do capítulo 12, ganha contornos mais profundos a mensagem. Veja, o sangue vos será por sinal nas casas. Quando vires o sangue, eu passarei por vocês, diz o Senhor, né? E aqui ele está dizendo, o sinal que vai ser sobre as casas não é um mero desenho na porta, mas, de fato, toda a vida de vocês entranhada das próximas gerações na perspectiva de que vocês são o meu povo, vocês são sangue do meu sangue, corpo do meu sangue, meu corpo, né? A redenção dos primogênitos, então, tem esse aspecto, esse princípio sacrificial de substituição. Morre o animal para que o povo fique livre. Isso é apontado nas leis nas leis da Páscoa, nas leis dos sacrifícios, mas a intenção é demonstrar para esse povo de que eles são um povo redimido, eles estão resgatados, né? E, claro, eis o Cordeiro de Deus. A gente nunca pode apagar essa marca. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo tem a ver com Cristo. Nunca foi outra coisa. Sempre fora a substituição gratuita através do apontamento, da lembrança do próprio Cristo. E para que isso não fique no nível de interpretação, se você avança lá para 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 20, abre lá a sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 20. Né? O texto do apóstolo claramente nos afirma isso. Né? Foi, inclusive, tema da nossa escola dominical domingo passado, como esse detalhe específico deve ser apontado diretamente por nós. Sabemos que não foi mediante a coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E aqui a gente percebe, né? Porque com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto nos últimos tempos por amor de vós, né? Tem a ver com a substituição perfeita de Cristo. Tudo isso estava já previsto, pré-anunciado na libertação do Egito, dos hebreus do Egito. E aqui, em especial, é lembrado e mantido vivo na memória desse povo a partir da substituição, do oferecimento, da reserva, do apartar, né, da consagração dos primogênitos. Mas tem um detalhe que a gente vai poder falar dele melhor, ainda dentro desse aspecto, quando a gente entrar no livro de Levíticos, mas eu quero só pontuar aqui para não perder a chance. A própria tribo de Levi, ela passa a ser a tribo que foi
formalmente separada, ou seja, consagrada para ser a parte responsável ali pelos sacrifícios, pelo culto, por todos os aspectos religiosos formais, né? Significando uma substituição pelo povo. Agora não precisa mais do povo todo estar envolvido nos sacrifícios. Tem uma parte do povo que foi especificamente chamado, é um privilégio, mas é também uma separação, né? um peso, um trabalho sacerdotal, que está especificamente para essa tribo. E isso tem a ver, mais uma vez, com esse clamor de Deus, ou dessa exigência de Deus inteira ali, o primogênito. Né? Então, de uma maneira ou outra, a tribo de Levi é ofertada, né, por exigência do próprio Deus, é a forma como ele administra, a gente vai poder falar disso quando a gente chegar lá no livro de Levíticos, de maneira mais para frente a gente vai poder falar sobre isso. Especificamente a gente descobre, a gente percebe, a gente entende que os levitas serão o povo, a parte do povo que é dedicação exclusiva a Deus, em favor do próprio povo. Aí a gente percebe que a gente está aí vendo os sacerdotes, né, para a gente deixar bem simples a situação, os sacerdotes que têm, tipicamente são anunciados como os líderes, os poderosos, aqueles que então mandam no povo de Deus, já lá no tempo do Êxodo, eles eram, na verdade, aqueles que serviam o povo, inclusive com a própria vida. Eles vão perder as propriedades, eles vão perder alguns privilégios, mas eles vão ser exatamente o pessoal separado, consagrado, apartado para a oferta, para se servir de oferta e para ofertar diante do Senhor. Isso tudo tem a ver com esse fato interessante, bem notável, da separação dos primogênitos, como lembrança da libertação que Deus fez no povo, em especial na noite da Páscoa, né? Que é anualmente lembrada, mas carrega, ou é carregada em cada sacrifício que daí para frente esse povo vai fazer, e nesse sentido se conecta a nós, com o nosso grande irmão, Jesus Cristo, que é o nosso substituto. Então esse é o primeiro ponto, a substituição ou a consagração dos primogênitos, como uma lembrança sacrificial, um sacrifício sacerdotal que Deus exige, né, do povo a quem ele libertou. E aqui em nota, de parêntese, é importante dizer isso. É Deus exigindo uma coisa para quem ele já fez. O povo já foi libertado, o povo já está saindo do Egito, aí Deus fala assim, esse aqui é o preço. Ou seja, não foi uma barganha. Deus não disse assim, se vocês me oferecerem os seus primogênitos, eu vou libertar vocês. Não, tudo teve a ver com a vontade, com o desígnio, com a ação e até com o pagamento que Deus mesmo exigiu. E a gente já sabe que isso tem a ver com a promessa de Deus. Deus havia prometido a Abraão e, na verdade, o que ele está promovendo é, essencialmente, o cumprimento da sua vontade específica.